certo? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Astronomia. É uma disciplina de núcleo livre. Hoje estamos na 5ª aula. Deixa eu só terminar de arrumar aqui as configurações. Pronto. Ok. Na aula passada, gente, então, começando aqui, na aula passada, a gente falou um pouquinho do sistema Terra, Sol e Lua, como acontecem as estações do ano, né? Falou um pouquinho sobre o dia e a noite, falou um pouquinho sobre as marés, e no finzinho da aula eu comecei a falar sobre a Lua e não deu tempo de falar sobre os eclipses. Então eu vou começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre os eclipses. Então, lembrando a vocês aqui, eu falei sobre a Lua, os movimentos da Lua na aula passada, que a Lua ela tem uma rotação ao redor do próprio eixo. Essa rotação é sincronizada com a órbita dela ao redor da Terra, de modo que ela sempre mostra para a gente a mesma face. Além disso, ela tem um bamboleio, que esse bamboleio a gente consegue ver um pedacinho diferente da Lua, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho dos lados aqui, que a gente chama então esse movimento de libração. Também falei para vocês que a superlua é um termo comum de aparecer na mídia. Acontece então uma superlua quando a lua cheia corresponde, cai na mesma época que a Lua está um pouquinho mais próxima da Terra na órbita dela. Então, a Lua tem uma órbita elíptica ao redor da Terra, vai ter uma hora que ela vai estar um pouquinho mais próxima, uma hora que ela vai estar um pouquinho mais longe. Quando ela está mais próxima e acontece a Lua cheia, a gente vê ela um pouquinho maior e a gente chama de superlua. Então, a comparação do tamanho mínimo da Lua e do tamanho máximo que a gente vê, e a gente tem a impressão de que a Lua está muito maior no céu. Falei para vocês aqui, eu esqueci de comentar na aula passada, mas se eu tiver que colocar em escala o tamanho da Terra, o tamanho da Lua e a distância entre a Terra e a Lua, é mais ou menos isso daqui, tá? Então, a Lua tem mais ou menos 1/4 do diâmetro da Terra. Cadê a minha Terra e a minha Lua? 1/4 não, gente, metade. Desculpa, eu falei bobagem. Não tô achando a minha Lua, mas é... Peraí. Deu branco agora. Só um segundinho. O tamanho da Lua é mais ou menos 1/4 do que o tamanho da Terra. Realmente, a primeira vez eu falei certo. Peço aí desculpas pela confusão. E com essa distância toda, então, é importante a gente ver que ela está muito, muito longe da Terra, perto do tamanho. E falei um pouquinho das fases da Lua, né? Já vou voltar naquela questão da distância daqui a pouquinho. Então, em relação, né, o Sol está aqui, lá para cima, lá longe, muito, muito longe. Se a gente fizer mais ou menos uma figurinha aqui, esse é um esqueminha de como acontece as fases da Lua. Então, dependendo da porção que a gente vê iluminada da Lua, a gente dá o nome de uma fase. Então, quando
a Lua está com a face totalmente que está na sombra, voltada para a gente, acontece dela também estar no alto do céu durante o dia. E a gente não vê a Lua. Essa é a fase nova. Quando vemos metade da face iluminada, estamos vendo a Lua crescente. Depois, ela vai mostrar a face dela inteira cheia, inteira brilhante, a gente vê a Lua cheia. Mais uns dias depois, a gente vê metade, a outra metade da Lua vai estar iluminada, é a Lua minguante. E mais uns dias depois é a Lua nova, certo? E aí vem a pergunta, por que não tem eclipses todo mês? Então, por que será que não tem, né? O que acontece? A órbita da Lua, ela é inclinada em relação ao plano dela, né? Do mesmo jeito que a Terra é inclinada em relação ao plano ao plano da órbita dela em torno do Sol. Então, deixa eu voltar aqui, né? A gente sabe que a Terra tem uma inclinação no eixo de rotação dela. Essa inclinação é o que causa as estações do ano, que muda principalmente a quantidade de luz que cada região da Terra recebe durante o ano. E você tem essa inclinação do eixo em relação ao plano de translação, né? A órbita da Terra em relação ao Sol. A Lua, então, se a gente pensar, existe esse plano da órbita da Terra em relação ao Sol, a Lua, ela vai estar girando um pouquinho tortinha assim. Ela também tem uma inclinação em relação à rotação do eixo dela, mas é bem pequenininha comparado com a da Terra. Mas o que é importante é que a Terra está girando ao redor do Sol nesse plano aqui, certo? E aí, a Lua, o plano de rotação da Lua, ele vai ser um pouquinho tortinho também. Então, essa inclinação aqui de 5 graus entre a órbita da Terra e a órbita da Lua é o suficiente para que a gente não tenha eclipse todo mês. Quando a Lua está nessa região aqui da Lua cheia, ela não entra na sombra da Terra porque está inclinado. E, ao mesmo tempo, né, quando está na Lua nova, ela não projeta a Lua sobre a Terra porque tem uma inclinação, elas não estão na mesma direção, não está alinhado Terra, Lua e Sol todo mês. Então, olhando assim, como a distância entre a Terra e a Lua é muito grande comparada ao tamanho delas, para a gente conseguir fazer esses desenhos que tem os esquemas, é muito difícil a gente colocar tamanho, distância em escala e conseguir fazer todas essas setinhas e desenhar os planos e tudo mais. Então, a gente fica com a impressão que toda vez que a Lua ficasse cheia, ela deveria entrar na sombra da Terra, e toda vez que a Lua ficasse nova, ela deveria fazer sombra sobre a superfície da Terra. Mas não é exatamente isso que ocorre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, com a distância, com a distância que tem entre a Terra e a Lua e a inclinação desse plano, a gente tem meses que tem eclipse e meses que não tem eclipse. Então, por exemplo, aqui eu sei que está meio pequenininho, deixa eu ver, acho que dá para aumentar bem. Olha só. Aqui temos a Terra, o plano da órbita da Lua inclinado em relação ao plano da órbita da Terra. Quando ela está na fase nova, nesse ponto, ela não projeta a sombra na Terra, e quando ela está na fase cheia, ela não está dentro da sombra
da Terra, certo? Então, como é que um eclipse acontece? Acho que está mais ou menos claro. Os eclipses, eles acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra ou a Terra entra na sombra da Lua, certo? Aqui, então, eu tenho o Sol, ele está projetando a luz aqui na Terra. Se acontecer da Lua entrar na sombra da Terra, a gente tem um eclipse lunar. Se de repente a gente tiver essa configuração do Sol tá mandando luz para a gente e a Lua entrar na frente da Terra e a gente tiver na sombra da Lua, a gente vai ver um eclipse solar. Então, quem some é que dá nome ao eclipse. Então, a Lua entrou na sombra da Terra, por alguns segundinhos a gente não vê a Lua, eclipse lunar. A Lua entrou na frente do Sol, quem estiver aqui nessa região vê o eclipse total, quem estiver nessa região maior vê o eclipse parcial, e aí é um eclipse do Sol, certo? Então, para lembrar vocês, alinhou Sol, Terra e Lua, eclipse lunar. Alinhou Sol, Lua e Terra, eclipse solar. Alinhou Lua, Sol e Terra, né? Não tem como o Sol ficar entre a Lua e a Terra. Então, tem um memezinho aqui para vocês, certo? Então, gente, o que é importante saber dos eclipses? Eclipse lunar só acontece na lua cheia, né? Tem que estar alinhado Sol, Terra e Lua. Eclipse solar só acontece na lua nova. Por quê? Então, se eu for olhar aqui nessa configuração, quando a lua está desse lado onde está o meu cursor, eu tenho a fase crescente ou a fase minguante. Então, desse lado ou desse lado, quarto crescente, quarto minguante. Não tem como você alinhar Terra, Sol e Lua. Certo? Tudo bem? Então, gente, o eclipse do Sol, quando ele acontece, se a Lua tapa o Sol completamente, a gente não consegue ver o Sol, só consegue ver o brilho dele, a gente chama de eclipse total. Um eclipse parcial é quando a Lua não cobre completamente o Sol. O eclipse anular, a Lua está um pouquinho mais longe da gente, ela tem o tamanho um pouquinho menor, e quando ela passar na frente do Sol, ela não vai cobrir completamente o Sol, vai formar um anel de Sol que a gente consegue ver ao redor da Lua. Então, para esses casos, a gente chama de eclipse anular. Forma um anel em volta. Ok. Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação aos eclipses? Tudo certo, professora. Valeu! Então, passando agora para a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de posições e distâncias. Isso eu vou falar do ponto de vista da gente, vocês, na superfície da Terra, como observadores. Somos pessoas que estamos observando, pode ser equipamentos como telescópios que estão olhando, mas de um ponto de vista de quem está na superfície
da Terra. E antes de começar a falar disso, eu queria falar um pouquinhozinho sobre a ciência para vocês, né? Eu li as listas de vocês, a lista 1 e 2 esses dias, e também vi as respostas de vocês da pergunta 3, do que vocês querem saber de astronomia, e eu acho que é importante eu falar um pouquinho da ciência para vocês e da astronomia como uma ciência, tá? Então, a ciência busca entender o mundo e o universo mediante o estudo de seus diversos aspectos e subdividindo-se em diferentes áreas do conhecimento. Acompanhando os avanços e as descobertas da ciência, encontra-se a tecnologia. Então, Carl Sagan, em 2008, ele já falava para a gente que não tem como você ter ali ciência sem tecnologia e meio que tecnologia sem ciência. Uma sempre puxa a outra, tá? Então, a gente viu nas aulas que a nossa concepção de mundo evolui, a nossa concepção de ciência evolui e muitas vezes a gente vai encontrar ali a pergunta, né? Por que estudar astronomia? E às vezes a gente vai se deparar com uma pergunta mais assim, dolorida, digamos assim. Por que você está estudando o que está lá fora ao invés de tentar resolver os problemas do que está aqui perto, né? O que a gente pode falar sobre isso? Então, as respostas mais básicas é que a astronomia está sempre ligada com as questões fundamentais. Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde a gente vai. Essas perguntas, elas são parte do ser humano, elas são parte assim, do que motiva a gente a continuar. E é importante a gente ter esse debate porque tem descobertas na astronomia que mudam completamente o nosso ponto de vista. Eu imagino que em breve a gente vai ter novas descobertas na astronomia que vão poder falar um pouquinho para a gente mais sobre como é o nosso universo. Tem muita coisa aí que a gente não tem certeza e quem sabe o que a gente pode descobrir que pode mudar radicalmente o nosso ponto de vista, né? A gente ainda não descobriu, a gente ainda não sabe, então é uma jornada aí para entender o próprio universo. Então, conhecer o nosso universo influencia o nosso lugar e o nosso pertencimento na sociedade. E é interessante eu falar para vocês que sempre que a astronomia, como uma ciência, fala assim, eu preciso de um equipamento para poder trabalhar melhor tal coisa. E aí ela vai lá, por exemplo, esse é o exemplo da evolução da fotografia que a gente tem hoje. A astronomia na antiguidade, até os tempos mais modernos, assim, era feita com uma pessoa indo lá, colocando o olho no telescópio e fazendo anotações no papel. Depois, lá pelo século XIX, se eu não me engano, o pessoal percebeu que que a prata, ela reagia com a luz. E se você fizesse uma chapa coberta com prata, né? Não a prata pura, mas com uma substância que tem a prata, ela era fotorreativa, ela reagia à luz. Então, se você expusesse aquela placa fotográfica, aquela chapa fotográfica à luz, a imagem ficava marcada na prata, você reagia àquela imagem quimicamente e ela ficava fixa ali para sempre. Então, aquilo que o astrônomo iria ver, colocar o olho no telescópio e ver, você podia fazer uma imagem que ia ficar registrada por muito tempo depois, tá? Isso evoluiu de uma placa metálica para uma chapa fotográfica. É muito legal de ver essas coisas mais antigas. Depois apareceu a fotografia em si e
os equipamentos digitais de fotografia. Então, os primeiros CCDs, que é o aparelhinho que tem a câmera digital, eles foram desenvolvidos para a astronomia. E não seria possível estar dando aula aqui para vocês hoje se não fosse o desenvolvimento do CCD. Então, tudo que tiver uma câmera digital, o seu celular, o seu computador, a câmera de segurança, tudo isso tem coisas da tecnologia da astronomia. E até hoje, conforme você vai desenvolvendo esses processos de fazer imagem, a gente não sabe para que isso pode ser usado além da astronomia. Então, você tem ali o desenvolvimento de imagem de computador para ver dentro das pessoas, né? Você tem o MRI, que é a ressonância magnética, você tem o ultrassom, você tem um monte de coisa que está sendo desenvolvido dentro das ciências e está sendo utilizado em outros campos da nossa vida prática hoje em dia, tá? Então, por exemplo, na medicina é um exemplo bem claro, bem importante, mas tem até aparelho para encontrar vazamento de água que ele vai utilizar também, tentar identificar ali onde tem água, utilizando essa ciência que veio do estudo da luz, tá? Então, isso é para tentar dar um exemplo para vocês. Então, por que estudar astronomia, né? A astronomia tem aquilo de tentar entender a verdade, tentar entender os fatos, tentar entender como as coisas funcionam, porque elas funcionam dessa forma. Então, gente, compreender a ciência, a tecnologia, os meios e os processos é fundamental para o indivíduo na sociedade. Um indivíduo bem informado consegue tomar decisões melhores. Então, para que as pessoas sejam atuantes nas decisões que afetam suas vidas, é importante que todo mundo entenda, pelo menos um pouquinhozinho, como a ciência funciona, tá? Então, um exemplo, não tem como ser mais atual, é o exemplo da vacina. Quem não se informa sobre a vacina, não consegue entender como é que funciona essa ciência, fica com medo de dar errado, fica com receio de dar errado, e o que precisa é que a informação chegue para essas pessoas, tá? Que elas confiem na informação científica. Além disso, né, o outro exemplo que é claro do que pode dar errado quando a gente não ouve os cientistas, tá no filme Não Olhe para Cima. Então, estreou faz pouco tempo, fez um bafafá, é um filme bacana de assistir, eu acho interessante comentar com vocês, certo? Então, gente, é importantíssimo que todas as pessoas entendam pelo menos um pouquinho o que é a ciência e o que ela funciona, ou como aquela ciência que ele está usando, né, que ele está usando um recurso que veio dela, chegou na mão dele, então estou falando das vacinas, para que essas pessoas melhor informadas sejam capazes de tomar melhores decisões em suas vidas, para que elas não sejam manipuladas por pessoas com intenções ocultas, tá? Então, na aula passada que eu falei para vocês das estações do ano, então falei que cada região da Terra, devido à inclinação do eixo de rotação, em relação à órbita, né, da Terra, então a inclinação, a gente fala que é 23 graus e meio, mas lembrando a vocês que é em relação a 90 graus do plano, né? Tem essa inclinação aqui. Mas essa inclinação ela vai causar uma diferença de iluminação durante o ano. Então,
essa diferença de iluminação nas diferentes regiões da Terra tem influências diretas no clima de cada uma das regiões. Então, na zona intertropical, a gente tem um clima mais quente. Nas zonas temperadas, a variação de temperatura é maior. E nas zonas polares, são áreas bem mais geladas e recebem pouca luz, tá? Nas zonas temperadas, que tem bem definidinho primavera, verão, outono, inverno, você percebe a variação, tempo quente, tempo ameno, tempo frio, tempo ameno, tempo quente, você percebe esse ciclo. Nas zonas intertropicais, é comum a gente ter 2 estações, a estação da seca e a estação das chuvas. Então, quem mora aqui no centro-oeste do Brasil, quem mora aqui em Goiânia, por exemplo, sabe muito bem que na época que a gente está agora, é muito comum de ter chuva e na época perto do meio do ano, é muito comum de ter um clima mais seco, tá? Então, é como se a gente tivesse só 2 estações ao invés de 4. E por que é importante a gente saber das estações do ano em nossas vidas? Então, a gente sabe, afeta o cotidiano, é importante porque influencia políticas públicas de saúde. Tem estações, por exemplo, a primavera, libera muito pólen no ar, que favorece a alergia respiratória. Tem estação que favorece a transmissão de doença respiratória infecciosa. Então, quando está mais frio, pelo menos nas zonas temperadas, que todo mundo anda de ônibus fechado, trabalha no escritório fechado, está sempre fechado, fechado, fechado. É comum ter mais transmissão de gripe, por exemplo. Na agricultura e na pecuária, isso é importantíssimo, gente. Você precisa entender que regiões diferentes do país, do estado, têm climas diferentes e que em um clima você pode plantar uma coisa, mas essa coisa pode não ir bem num clima diferente, justamente porque ele é diferente. Então, é importante você saber e é importante você respeitar. Dificilmente você vai encontrar ali uma planta que ela funcione muito bem para todos os tipos de solo do país, para todos os tipos de clima do país. Então, respeitar a localidade ali é importantíssimo. Além disso, saber as variações climáticas ajuda a prever e prevenir desastres associados a eventos extremos. Então, enchente, inundação, deslizamento de encosta, estresse térmico, furacão, tudo isso vai afetar pessoas, principalmente em situação de vulnerabilidade, mas tudo isso prejudica as pessoas, sim, né? Pode ser até eventos que causem mortes. Além disso, por que a gente precisa saber das estações do ano e da insolação? De vez em quando, sei lá, a cada 5, 10 anos, vai aparecer uma manchete de um prédio que teve erro de construção, fizeram um prédio curvado, colocaram um espelho em tudo no prédio, na fachada inteira do prédio, e aí ele derreteu um carro na rua, um prédio vizinho, pegou fogo não sei aonde, porque eles transformaram aquele prédio numa lupa gigante. Então, gente, lupa não, porque é mais um espelho reflexivo, só que o espelho curvo, ele funciona que nem uma lupa. Então, gente, saber disso tem influência no nosso dia a dia mesmo, né? Tipo, como é que eles ergueram o prédio sem perceber? Ergueram quando o sol não estava batendo naquele ângulo, quando o sol passou para o ângulo certo, ele começou a derreter carro na rua. Esse daqui é a notícia do Jaguar que derreteu em Londres, aconteceu um em Nova York. Então, gente, acontece, tem que saber o que você está fazendo. Além disso, também influencia, por exemplo, se você for escolher um imóvel para alugar ou para morar,
para comprar, o preço do imóvel ele vai ser afetado pela quantidade de calor que ele recebe em qual parte do dia. Por exemplo, para quem mora aqui em Goiânia, é melhor ter um imóvel que toma sol de manhã, então ele precisa ser voltado para o leste, porque ele fica mais fresquinho do que à tarde. Quando o sol pega à tarde, que o dia já está quente, o apartamento fica mais quente ou a casa fica mais quente. Lá em São Paulo, que está ali no Trópico de Capricórnio, o pessoal não escolhe leste-oeste, isso não faz tanta diferença. Eles preferem escolher coisas que estão voltadas para o norte. Por quê? Se você escolhe, por exemplo, um apartamento voltado para o norte, durante o verão ele vai estar na sombra, ele vai ser fresquinho. E durante o inverno ele vai ter bastante sol, ele vai ser mais quente. Então, isso é interessante. E do mesmo jeito, se você olhar alguma coisa no hemisfério norte, lá perto dos trópicos, é interessante que seja voltado para o sul, porque aí vai ser o contrário. No verão, no hemisfério norte, o apartamento voltado para o sul vai ser mais frio e no inverno ele vai receber mais luz, vai ser mais quente. Então, isso tem influência nas nossas vidas, tá? Tranquilo, gente. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza. Né? Tá trovejando um pouco aqui. Se eu cair, eu aviso vocês por WhatsApp. Esperem na sala mais uns 15 minutos para ver se eu volto, tá? Então, vou voltar aqui e continuar um pouquinho com a aula. Então, a aula de hoje eu falei para vocês que eu ia falar do ponto de vista nosso, mas é importante eu começar falando para vocês um pouquinho das coordenadas. Então, lembrando a vocês, temos o eixo da Terra, né? A Terra gira em torno de si mesma, isso define o eixo da Terra, e esse eixo de rotação define o polo norte e o polo sul. Se a gente colocar uma linha imaginária que separa, né, o norte e o sul exatamente ao meio, temos o Equador. Então, o Equador é uma linha imaginária que divide a Terra ao meio em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A partir do Equador, aqui na Terra, para a gente se localizar, nós definimos paralelos. A distância do Equador até o paralelo é a latitude. Então, por exemplo, se você está na direção da linha do Equador, a sua latitude é 0. Um pouquinho para baixo, então a gente aqui em Goiânia vai estar a 16 graus de latitude sul. Um pouquinho mais para baixo, 23 graus de latitude sul, a gente vai encontrar São Paulo. Se a gente pegar do Equador e for um pouquinho para cima, lá em Roraima, 2 graus de latitude norte. Então, temos aí uma referência de distância dentro da Terra, a partir do Equador para cima e para baixo. E é medida em graus, minutos e segundos. Se a gente quiser falar a longitude, né? Tipo, aonde a gente está no globo? Eu quero falar da minha posição em Goiânia em relação a alguém que está na Austrália. Na Austrália também está no hemisfério sul, mas como é que eu falo da distância, né? Então, eu utilizo linhas que passam entre o polo norte e o polo sul. São círculos que dão a volta inteira na Terra, do polo norte ao polo sul, e a gente chama essa linha imaginária de meridiano.
definimos a origem como o meridiano de Greenwich. Por quê? Quem fez esse sistema, definiu esse sistema, foi o Observatório de Greenwich, em Londres, que é o observatório real lá, e falou assim, olha, já que a gente está definindo o sistema, vamos colocar o meridiano zero passando em Londres, certo? Então, a partir dessa distância em Londres, se a gente andar para o leste, temos uma longitude positiva. Se a gente andar para o oeste, a longitude é negativa. Eu acho que é isso, se eu não me engano, tá? Isso, tá aqui embaixo. Oeste é longitude negativa e leste é longitude positiva. Mas, em geral, a gente fala 49 graus para oeste ou 49 graus para leste. Então, se a gente for colocar isso no mapa, aqui, passando em Londres, tem o meridiano de Greenwich, é o ponto zero. E essa linha aqui, na horizontal mais escura, é o Equador. Aqui é a origem das minhas coordenadas. Então, se eu quiser falar para alguém que está lá no Canadá, aonde você está? Você vai andando aqui. Então, primeiro eu vou andar para oeste. Vim, andei, cheguei aqui nessa linha. Estou 100 graus a oeste. Se eu subir aqui, me distanciando do Equador, estou a uma latitude de 50 graus ao norte. Se eu quiser, então, falar de uma pessoa que está aqui no Rio de Janeiro, a partir da minha origem, eu ando aqui para oeste, 40 graus oeste, desci 20 graus ao sul, eu estou dando as coordenadas para a pessoa. Eu fiz um sistema regular de coordenadas e, a partir dessas coordenadas, eu consigo localizar qualquer ponto em cima do globo. Por que é importante a gente ver isso, certo? E por que isso, na verdade, acho que a pergunta que deveria vir primeiro é por que tudo isso está em graus, né? Não está em metros, quilômetros, alguma outra unidade. Por que isso está em graus? Quando a gente quer medir uma distância ou o tamanho de alguma coisa que está longe da gente, então eu quero medir a distância de alguma coisa que está lá longe. Eu não consigo ir lá e colocar uma régua para ver a distância entre os dois pontos, ou o tamanho de alguma coisa. Então, o que eu vou fazer é usar a medida do quanto eu consigo ver, certo? E isso vai ser uma medida de ângulo. Eu consigo medir o ângulo. E quando eu faço isso, eu estou usando a trigonometria. Então, gente, se vocês quiserem fazer uma medida de ângulos, para vocês terem uma ideia de qual o tamanho daquele ângulo, e vocês não têm nenhum tipo de instrumento, eu vou ensinar vocês a utilizarem a sua própria mão de referência, então com o braço bem esticadinho, a mão na frente do rosto, e vocês usam a própria mão de referência para medir ângulos, tá? Então, por exemplo, se eu for no cinema, quando a pandemia estiver um pouquinho mais tranquila, eu quiser comparar o tamanho do cinema com o tamanho da televisão que eu assisto para saber o quanto ele é maior, eu não vou chegar lá e medir o tamanho da tela do cinema e aí calcular com a distância que eu estava, medir a distância que eu estava. Eu sento lá na minha poltrona, estico a mão na frente do meu rosto, vou medir ali mais ou menos o tamanho da tela do cinema em relação à minha própria mão com o braço esticado e depois vou chegar na minha casa, vou sentar no sofá,
vou fazer a mesma coisa e comparar com o tamanho da televisão. Com isso, eu consigo ter uma ideia de proporção e ter uma ideia se o tamanho aparente da tela do cinema é muito maior do que o tamanho aparente da tela da minha TV. Tudo isso, gente, é uma maneira de vocês usarem a trigonometria, tá? Então, vocês estão usando ali relações de equivalência de triângulos, estão utilizando trigonometria, vocês só não estão sentando e fazendo cálculo matemático. Mas o raciocínio, gente, é o mesmo. Então, como é que eu meço o ângulo aproximado em relação à mão? A Lua tem um tamanho aparente médio de meio grau no céu. Então, se eu esticar o dedo bem na frente, meu dedão aqui, bem na frente do meu rosto, estiquei bem o braço, coloquei o dedão na frente do rosto. Se ele tiver o dobro do tamanho da Lua, ele tem 1 grau no céu. Então, mais ou menos para vocês terem uma ideia, o seu dedinho ou o seu dedão, eles podem ter mais ou menos ali 1 grau. Então, esticado na frente do seu rosto, 1 grau. 3 dedos, mais ou menos 5 graus. O seu punho, mais ou menos 10 graus. Os 2 dedinhos mais externos esticados aqui, 15 graus. E o dedão e o dedinho abertos, mais ou menos aqui, 25 graus. Então, vocês conseguem ter uma dimensão ali de distância dos objetos no céu, simplesmente utilizando a mão de vocês. Não precisa utilizar nenhum tipo de instrumento, nenhum tipo de recurso elaborado e caro. Dá para ter uma ideia, então não vai ser exato, não vai ser uma medida científica, mas dá para ter uma boa ideia. E isso, gente, uma boa ideia já adianta a vida. Quando escrevemos a localização de um ponto, qual é a ordem certa? Latitude ou longitude? Se eu disser para você que eu não lembro de cabeça, eu acredito que é latitude primeiro e longitude depois. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Em geral é a latitude, primeiro é a partir do Equador, e depois é a longitude a partir do meridiano de Greenwich, do meridiano zero. Então, primeiro a latitude, depois a longitude. Então, gente, cadê aqui? Estava falando para vocês lá nas aulas anteriores da história da astronomia, que 400 anos atrás Galileu observou as luas de Júpiter, e hoje em dia a gente consegue observar buracos negros. E dentro da história da astronomia, antes ainda de Galileu, a gente teve um cara chamado Bhaskara, aquele da fórmula de Bhaskara, que resolve equações do segundo grau. Ele calculou latitudes e longitudes dos planetas. Aí eu usei latitudes e longitudes, mas ele calculou a posição desses astros no céu, tá? Isso que é o mais importante, a posição dos astros no céu. Ele calculou eclipses, conjunções de planetas, com precisão bem grande, o horário de nascer e de se pôr do Sol, né?
dias de verão são mais longos, então o nascer do sol acontece mais cedo, o se pôr do sol acontece mais tarde. Durante o inverno, então o nascer do sol acontece mais tarde, o pôr do sol acontece mais cedo. Ele calculou direitinho esses horários, ele calculou as marés, ele usou trajetórias elípticas, então lá em 1150 ele já usava um sistema heliocêntrico e calculou o período de translação da Terra ao redor do Sol com uma precisão assim absurda, gente. Foi essencial a contribuição do Bhaskara para a astronomia. Então, nessa questão de calcular a posição, latitudes e longitude dos planetas, como é que será que ele fez, né? Foi lá usando a mãozinha dele lá na frente do rosto? Não, porque naquela época ele usava instrumentos que medissem ângulos. Mas medir o ângulo em relação a quê? Né? Como é que você fala assim, eu vou medir em relação ao horizonte. Aí hoje eu estou em Goiânia, amanhã eu estou na Bahia, depois de amanhã eu fui para São Paulo. O ângulo desse objeto em relação ao horizonte vai mudar dependendo de onde eu estou. Como é que funciona isso? Então, para a gente conseguir falar da posição de um objeto ou da trajetória de um objeto no céu, precisamos definir um sistema de coordenadas celeste. Do mesmo jeito que a gente tem latitude e longitude na superfície do planeta, a gente vai definir um sistema de coordenadas celestes. E, obviamente, se a gente está falando de medir ângulo no céu, vamos usar a trigonometria. Né? O céu vai ser visto como uma esfera, a gente interpreta ele como sendo redondinho e a gente utiliza a trigonometria. Tem um erro aqui, a geometria euclidiana fala de ângulos e distâncias sobre um plano. A trigonometria esférica vai falar sobre ângulos e distâncias sobre uma esfera. Isso é só para vocês conhecerem o nome, saberem onde a gente está. Então, para quem não for de exatas, fica tranquilo, a gente vai bem suave, bem com calma, não vai fazer nada complicado, tá? Respira fundo. E tem uma coisa, por que eu falei do sistema de coordenadas esférico? Porque quando a gente está voando de avião, que a gente vai uma distância muito grande de avião sobre o planeta, o caminho mais curto entre dois pontos da Terra não é uma reta, é um círculo, tá? Então, se você pega um círculo que a origem dele, né? Você estica uma cordinha da origem até o círculo para fazer o desenho do círculo, esse círculo tem o menor caminho entre dois pontos sobre uma superfície esférica, tá? Então, o menor caminho entre dois pontos sobre uma esfera é um círculo, né? Um pedacinho de círculo. Para a gente definir esses sistemas, existem 4 sistemas de coordenadas que são os mais importantes dentro da astronomia. Então, a gente usa os 4 em momentos diferentes. Quais que são os 4 mais importantes? Primeiro, o sistema horizontal, ele é em relação a quem está observando. Eu tenho meu sistema horizontal, você vai ter o seu sistema horizontal. Tem o sistema equatorial, que a gente coloca a origem em relação ao equador da Terra. Então, pego lá o planeta Terra, veja onde está o equador, ele vai ser a minha origem. No caso, é o equador celeste. Deixa eu pegar meu globo aqui celeste. Certo? Não dá para ver muito,
mas eu defino então a linha do Equador. Eu projeto ela aqui no céu, na esfera celeste, e tenho um sistema equatorial. Posso fazer em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Lembra que esse caminho a gente chama de eclíptica, também é o caminho que a gente vê o Sol fazendo no céu. Então, eu que estou aqui na superfície da Terra, olhando o Sol passando no céu todo dia, esse caminho que o Sol faz é eclíptica. Esse plano que tem a Terra e o Sol é o plano da eclíptica. Então, uso esse plano como origem do meu sistema de coordenadas, tenho o sistema eclíptico. E se eu quiser, de repente, usar o plano da galáxia, que tem uma angulação diferente do plano da eclíptica, que tem uma angulação diferente do Equador, eu vou usar, então, o sistema galáctico. Então, todos esses sistemas, eles partem da mesma ideia. Eu tenho um ponto de origem, a partir dessa origem eu projeto uma esfera no céu. Essa esfera é a esfera celeste. Então, aqui eu tenho a esfera celeste em relação ao hemisfério norte. Certo? A esfera celeste aqui em relação ao hemisfério norte. Coloquei o equador celeste aqui. Então, eu projetei o equador da Terra aqui. Coloquei aqui o caminho aparente do Sol, né? Se o centro aqui está na Terra, eu vou colocar o caminho aparente do Sol, fazendo aqui essa curva, que é a eclíptica. Então, tem uma angulação entre esses dois planos. Essa angulação é aquela de 23 graus e meio. E esses dois caminhos, né, esses dois círculos, eles se cruzam em dois pontos. Um ponto eu chamo de ponto vernal ou ponto gama. Gama é aquela letra grega que parece a perninha do G. E o outro ponto é o ponto Libra ou ponto ômega, ou omega, que é esse símbolozinho aqui, essa letra grega. Então, esses dois pontos, a gente utiliza eles como uma origem do nosso sistema de coordenadas. Porque a gente vai desenhar as estrelinhas aqui nessa esfera celeste, colocar os pontinhos aqui, eles vão estar sobre a esfera celeste, eles não vão estar soltos aqui no meio, vai todo mundo estar coladinho aqui na esfera celeste. E para a gente conseguir dar uma posição, definir uma origem, então a gente pode utilizar a eclíptica ou pode usar o equador e tem que ter mais um outro ponto de origem. Em geral, o ponto de origem vai ser aqui o ponto vernal. Esse ponto vernal, quando o Sol passa por aqui, significa que no hemisfério sul a gente tem o equinócio de... Peraí. Aqui tá errado. Não, tá certo. Quando ele passa por aqui, a gente tem o equinócio de outono no hemisfério sul e de primavera no hemisfério norte, tá? É isso mesmo. Então, durante o ano, o Sol vai andando nesse caminho, chegou no ponto de Libra, aconteceu do Sol estar no equador celeste, na direção da eclíptica. Esse é o ponto de Libra, é o equinócio de primavera para a gente e de outono para o hemisfério norte, certo? Então, o que é importante lembrar daqui? Quero definir um sistema de coordenadas. Defino uma origem, um ponto de origem
e projeto essas coordenadas numa esfera celeste. Então, eu não estou levando em conta a distância entre eu e a Lua, entre eu e o Sol, entre eu e a estrela. Eu estou simplesmente tentando fazer um mapa do céu. Então, aqui, não sei se vai dar para vocês verem na câmera. Deixa eu mudar a iluminação. Aqui. Eu tenho uma esfera celeste, um globinho celeste. Ele é igual a um globo normal da Terra, mas ele tem todas não, né? As principais constelações e as principais estrelinhas das constelações. Então, é a mesma ideia do globo da Terra. O primeiro sistema que eu quero contar para vocês como é que funciona é o sistema horizontal. Vocês já viram ele e nunca se deram conta. E ele a primeira referência que vocês podem pensar que vocês já viram ele é uma rosa dos ventos, tá? Por quê? Se eu estiver parada num campo muito, muito grande, aberto, e eu dar uma volta em torno de mim mesma, tem um limite que a minha visão consegue ver. Esse limite é o meu horizonte. Então, eu chamo esse sistema de até onde eu posso ver de sistema horizontal. Então, ele é muito assim, do observador, muito próprio do observador. E olha só que interessante, a rosa dos ventos, quando você está de pé sobre uma rosa dos ventos, esse círculo que ela tem, pode ser na borda ou pode ser no meio, ele representa o seu horizonte. E ela te dá as posições em relação à Terra, certo? O sistema horizontal, ele é então um sistema celeste, a gente pode localizar tudo que está no céu. E, em geral, a gente só fala de coisas que estão acima do horizonte, que a gente pode ver acima do horizonte. Então, se eu tiver que colocar o meu sistema horizontal na Terra e eu for exagerar muito ele, eu tenho mais ou menos essa ideia aqui, certo? Então, se alguém tiver em outra posição, em outra latitude na Terra, em outra longitude, tem um sistema horizontal diferente. Então, o que é importante vocês saberem do sistema horizontal? O ponto mais acima, em cima de vocês, se você parar e olhar mais para cima que você puder, se chama zênite. O ponto mais abaixo, que está lá abaixo do horizonte, mas está diretamente abaixo de você, se chama nadir. Quando o Sol passa pela nossa cabeça, que ele passa lá no zênite, no ponto mais alto possível do céu, nesse instante que ele está passando no ponto mais alto possível do céu, se a gente olhar para o chão, a gente não tem sombra. A sombra ela vai estar toda embaixo da gente. Quando acontece isso, a gente fala que o Sol está a pino. Isso só acontece para quem está entre os trópicos até os trópicos. Então, quem está no trópico, o Sol chega a pino uma vez por ano e depois ele começa a ir para o outro lado. Quem está entre os trópicos, acontece 2 vezes do Sol passar a pino por ano. Então, gente, se eu pensar assim, existe um círculo na minha esfera, que eu posso desenhar na minha esfera, existe um círculo que ele tem origem aonde eu estou, ele passa pelo zênite, passa pelo nadir, passa pelo sul, passa pelo norte. Uma linha que passa pelo sul e pelo norte faz um negócio assim, né? Em volta da esfera, é um meridiano. Então, assim, a linha imaginária norte-sul, que passa bem no alto do céu, é o meridiano local.
Então, se eu estou aqui, eu tenho um meridiano local. Se eu andar um pouquinho para outra longitude, eu tenho outro meridiano local. Peraí. Ok. Deixa só eu falar aqui. Desculpa, eu coloquei os slides em outra ordem, mas eu acho interessante falar disso já agora. Se o meridiano ele é uma linha norte-sul, né, uma linha imaginária que está ali, norte-sul, e todo mundo, todos os astros nascem no leste, se põem no oeste, vai ter uma hora que todos os astros vão cruzar o meridiano local. Então, não necessariamente vai todo mundo passar a pino, eles podem nascer mais para lá e se pôr mais para lá, eles nascem no horizonte leste e se põem no horizonte oeste. Então, é interessante que todos os astros, em algum momento, eles vão passar pelo meridiano local. No sistema horizontal, então, a gente tem como é que a gente faz as coordenadas. A partir aqui do norte, então eu estou usando o norte, não estou usando nenhum ponto celeste, eu uso o norte mesmo, que nem se fosse o norte da Terra. A partir do norte, vindo para o leste, eu tenho uma coordenada que se chama azimute. A partir do norte, subindo no céu, eu chamo de altura ou elevação. Para quem se interessa por astronomia amadora, para quem gostaria de um dia ter um telescópio, então, um telescópio que tem uma montagem nesse sistema horizontal, que você gira ele, né, na direção do seu horizonte, e você eleva ele, tem uma montagem que se chama alto-azimutal, né, alta-azimutal, de altura e azimute. Azimute é o horizonte, altura do horizonte para cima. É um telescópio que é muito mais intuitivo de você utilizar para localizar objetos, tá? Mas a desvantagem é que ele precisa de 2 motores, se você for comprar um motorizado. Ou se você não for comprar um motorizado, você precisa fazer 2 ajustes, tanto na altura quanto na elevação, conforme o tempo passa, para ajustar, para compensar o movimento da Terra. O outro sistema, que é um dos mais importantes, é o sistema equatorial. Esse sistema ele é importante porque ele é universal, ele não depende de quem está observando. Então, se eu estou no Brasil e eu estou usando o sistema equatorial, as coordenadas são exatamente as mesmas para uma pessoa que está na Europa, para uma pessoa que está na África, para uma pessoa que está na Ásia, para uma que está na Oceania, para a América Central, para a América do Norte. É um sistema universal de coordenadas. O centro a gente coloca na Terra. Então, a Terra vai estar no centro e a origem a gente coloca então ali no equador celeste. Pega o equador da Terra, projeta ele para o céu, tem ali o equador celeste. Então, existe um ponto especial no equador, que é onde ele se cruza com a eclíptica, que a gente chama de ponto vernal. Existem 2 pontos, o ponto vernal e o ponto Libra. Mas a gente usa o ponto vernal como origem desse sistema. Então, andando no equador, no sentido
horário para quem está no hemisfério norte e anti-horário para quem está no hemisfério sul, temos a declinação, tá? Então, imagina que uma pessoa está de pé olhando para baixo, para o Equador, um vai girar no sentido horário, quando fizer isso, quem está de pé do outro lado vai ver girando no sentido anti-horário. Então, a partir do ponto vernal, andou aqui, sobre o Equador é declinação. Vai contar a latitude aqui, está se afastando do Equador. Não é latitude que a gente chama, é a ascensão reta. Então, no sistema equatorial, a gente chama essa distância da estrela até aqui o Equador de ascensão reta. Qual que é a vantagem disso? Então, se eu quiser comprar um telescópio e escolher uma montagem equatorial, eu tenho uma maneira certinha de colocar ela no chão. Eu coloco essa parte aqui da montagem apontada para o polo celeste que eu estou vendo. Então, se eu estou no hemisfério sul, eu aponto para o polo celeste sul. Eu consigo girar o telescópio aqui assim e girar ele para cá e apontar para cada objeto que tiver no céu. E a vantagem disso é que, como o telescópio ele está assim, a base dele apontada para o polo celeste, eu só preciso corrigir o movimento de rotação da Terra, porque eu só preciso fazer essa giradinha aqui. É um pouco mais difícil de eu localizar os objetos no céu com o telescópio no primeiro momento, mas ele precisa de um motor só para operar, ou para fazer as correções na posição, eu só preciso fazer uma correção, porque ele consegue acompanhar, né? Ele consegue minimizar a quantidade de movimentos que a gente tem ali. Então, para compensar a rotação da Terra, a gente só vai rodandinho assim o telescópio. A vantagem do sistema equatorial é que, além dele ser o mesmo para todo mundo na superfície da Terra, por muitos anos, por muitas décadas e até por alguns séculos, as coordenadas vão se manter as mesmas. Então, é um sistema muito útil da gente ter como referência. Os outros dois sistemas, um deles é baseado na eclíptica, e aí o centro do sistema pode ser ou a Terra ou o Sol. A origem também é o ponto vernal, onde a eclíptica se encontra com o Equador, um dos pontos, né? E o outro sistema é o sistema galáctico. Você usa aqui, ó, o plano da galáxia como referência e a posição do Sol em relação à estrela para fazer a angulação, né? Então, você mede o ângulo entre o plano da galáxia e a estrela para conseguir a posição dele. Então, dependendo do que você vai utilizar, você usa o sistema eclíptico, ele é muito utilizado para corpos do sistema solar, ou você pode utilizar o sistema galáctico. E isso, se você está falando em estrelas muito distantes dentro da nossa galáxia, se você está falando de objetos que estão fora da nossa galáxia, talvez, então são sistemas diferentes, certo? Tranquilo, gente. Tudo bem aqui com os sistemas de coordenadas que a gente tem? Beleza. Se não tiver tranquilo, pergunta, nem que for para falar assim, professora, eu tô com tanta dúvida que eu não sei nem fazer a pergunta, tá? É válido. Vamos lá. O movimento aparente dos astros
é o movimento que os astros fazem no céu durante o dia ou durante o ano. Então, o movimento aparente anual do Sol, ele vai fazer um caminho no céu que a gente chama de eclíptica. O movimento aparente diurno do Sol é aquele que ele nasce na direção leste e se põe na direção oeste. Quem está se movimentando de verdade é a Terra, que ela está girando, mas a gente tem a impressão que o Sol é que está se movimentando no céu. Essa impressão ela é mesma para todos os astros, para todas as estrelas, para a Lua, para os planetas, para as nebulosas. Tudo a gente vê nascendo no leste e se pondo no oeste. O que é importante eu destacar aqui para vocês? Dependendo da latitude geográfica da sua posição na Terra, o movimento aparente dos astros no céu é um pouquinho diferente. Então, para quem estiver no Equador, a pessoa vai ver o astro nascendo, fazendo um caminho reto, né, reto curvo, e se pondo. Para quem está numa latitude, a gente está em Goiânia, mais ou menos 16 graus, os astros não vão fazer esse caminhozinho assim. Eles vão passar com um ângulo, tá? Então, tem um ângulozinho. O mesmo estrelinha que a pessoa que está ali no Equador está vendo fazer o movimento retinho no céu, não precisa passar pelo Equador, pode passar aqui mais para perto dos polos. Uma pessoa, então, que esteja aqui na latitude de Goiânia, vai ver o astro fazendo um movimento inclinadinho no céu. Para quem está numa latitude bem grande, então pensa numa pessoa que está lá na Europa, no inverno, está bem para lá do Trópico de Câncer. Ela vê o Sol nascer, ergue só um tiquinho no horizonte e se põe, né? Inverno gelado, o Sol quase não chega na pessoa, a angulação da luz é muito baixa, então a energia também é muito baixa. E para quem está lá no polo, imagina que tem uma pessoa ou no polo sul ou no polo norte, ela não vai ver os astros nascerem e se porem, ela vai ver o astro fazer uma voltinha ali no céu, certo? Então, deixa eu abrir aqui o simulador, o NAP Labs, que tem uma coisa bastante interessante. Então, vou pegar o céu que gira. Deixa eu ver aqui. Se é esse. Não, esse daqui eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ok. Então, olha só. Tem uma pessoa aqui, ela tá na origem. Se ela tá na origem, esse plano aqui, esse campinho verde onde ela tá, é o horizonte dela, até onde ela consegue ver. Essa linha que passa no Polo Norte e passa no Polo Sul é o meridiano local. Aqui, a linha que passa, W é oeste, né? A linha que passa de oeste para leste é o Equador. Então, a partir aqui desse ponto, temos a posição da estrela e o caminho que ela vai fazer no céu. Então, vou colocar aqui a pessoa olhando para o norte. A estrelinha, ela nasce no leste, cadê aqui? A estrelinha ali, ó, nasceu no horizonte leste
andou, cruzou o meridiano local, andou, se pôs no horizonte oeste. Ela continua caminhando, então eu vou girar a minha esfera celeste aqui. Agora ela está abaixo do horizonte, eu não consigo ver, mas ela continua caminhando. Até que no dia seguinte ela nasce ali de novo, certo? Deixa eu colocar aqui a nossa latitude. Então, para quem está em Goiânia, é 16 graus. Os ângulos não são tão acentuados. Então, o polo celeste sul... Peraí, deixa eu colocar menos 16. Para quem está em Goiânia, é o polo celeste sul que está aqui, ó, no alto do céu, certo? Menos 16,7, na verdade. O polo celeste norte está aqui abaixo do horizonte. Continua ainda a linha que passa pelo norte e pelo sul. É o meridiano local, ela passa pelo zênite da pessoa, ponto mais alto do céu. E eu vou olhar ali a estrelinha, o que está acontecendo com ela. Peraí, deixa eu achar o ângulo certo aqui. Então, para a pessoa que está aqui em Goiânia, deixa eu ver. Estrelinha nasceu no horizonte leste, ela está mais ao norte. Ela passou aqui pelo meridiano, depois ela se pôs ali no horizonte oeste. Então, olha só, para quem está aqui, deixa eu colocar ela no céu de novo. Para quem está em Goiânia, né, latitude menos 16, a estrela aparece mais ao norte do que o Equador. E para quem estiver no hemisfério norte, cadê?